E aí, meus bidos químicos, e aí, meus bidos hermanos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao terceiro episódio da primeira temporada de Breaking Bad, intitulado E a Bolsa Está no Rio, and the Bag is in the River. Então, vamos ver aí o que vai acontecer com esse episódio, porque como eu disse no anterior, eu imagino que as coisas vão piorar, eu imagino que as coisas vão virar uma bola de neve gigantesca e, principalmente ali, depois de ver aquela garotinha botando aquela máscara, eu sinto que vai dar muita merda. Então, eu quero muito descobrir como é que essa merda vai desenrolar e aí depois eu estarei aqui para, obviamente, comentar o que é que eu achei. E não esqueça, esse vídeo, esta temporada, é um patrocínio da galera do Catarse do canal. Então, caso você queira mais temporadas, caso você queira dar um jeito de que as coisas continuem aqui com Breaking Bad, é só comentar, tal como se quiser uma série sua reagida. Enfim, o link estará na descrição para isso. Aliás, tem um Pix também para você poder ajudar o canal de alguma forma, que é ali falar, pô, eu amo muito esse canal, R$5? Obrigado, eu vou comprar um sorvete com isso. Por favor, né, moça? Controla seu cachorro. Suportável. Hydrogen. What does that give us? By mole, we're looking at 63%. That low? Seriously? Damn, I never would have thought that. Ele parece mais Okay, so elegante, where's conquistador iron fit in? nessa época. 42%. We are Tá lascado. 0.111558%. Lewis, now I get any of your business, though. Ô, louco. Be quick about it. Oh, and you can't know how much I hate that. Poxa, não entendi. I mean, you at least tried. Ela, não. I perhaps tried it. Why? Do you remember it having an effect on your mood? Like, I mostly remember it made me lightheaded. That's about it. Essa é a ideia, né? Just wondering if it maybe could not as far as you know. Right. Maureen, mas aí envolve qualquer adolescente. Gente, mas e aí? Não saiu, né? Tava ali a mancha. Vai lavar depois. I wouldn't do this to my worst enemy. É, você torturaria, né? Grady. It shouldn't come across as some news flash. A partner of yours? Eu estou achando que esse cara vai morrer pelo Walter, vai ser tipo a grande virada ou da temporada, tipo o final da primeira temporada, ou desse episódio. Porque como foi trabalhado agora o assunto. Privacy, would ya? What the hell, man? Ó, What are you doing, man? peraí. Get off the toilet! Parça, ele vai até o final da série assim, né? Tossindo e morrendo. Vai achando que você vai sair. Back off, man! Jesus! Instructions! Oh, well, Heil Hitler, bitch! And let me Que tell you isso? something else. Your job is waiting for you in that basement, as per the coin. Fucking do it already! Aí, ó, pegou. É, se pra que ele matar hoje, então. That's what she said. That's what she said. Well, kind of a lot, actually, and it's a delicate subject, so. Pô, você é uma escrota, hein? Focus and. Fofoqueira. He's smoking it. Excuse me, his own mother seems to think so. Nossa, mano. She inferred it. Você é muito escrota, mano. Show him some autopsy pictures. Autopsy of a pot overdose? Come on. Just think, I figure his dad.
Que é isso? Need to be wearing footies. Hey, sorry about that. I'll check. Mulher, tu não presta um bagulho de sapato preto e agora tu vem falar? Que isso, cara? Ô louco, mano. Tem câmera não? Aquela memória da policial. Ô louco, imagina se ela é escrota dessas? Mas tatuagem toda na cara. No, not really. Would you like to live here? What's your name, sweetheart? Wendy. Wendy, huh? Botou a bebida lá e botou a mão no carro. Wendy, Wendy. You ever smoke anything else, Wendy? Sausages don't count. Seriously. Tell my friend here how you got started. So tell me, Wendy, you smoke pot? Why? You got some? No. Puppy. Get lost. Get out of here. Hey, que você tem aí? worry, next time I'm gonna bust you. A bebida ali, ó. Cool. Não aprendeu nada. Who the hell was that? Pô, não é possível. They ask about me. Caramba, Jesse. Que ponto, hein? Pô, a gente foi daquela vizinha lá no primeiro episódio pra... You're at the car wash? Yeah. Ela tá lá. I seriously doubt that. Since you quit 2 weeks ago. I called Bogdan looking for you. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Pô, ele faz um lanchinho bonitinho pro prisioneiro, né, mano? Até eu quero comer isso aí. Ah, que porcaria, hein? O cara, tipo, vai, tosse no meu lanche logo. Ué, e agora? Ah, não tem como ele escapar, né? You being a cancer now? Você não tem muita opção, né, parceiro? Só... Walter, you getting to know me is not gonna make it easier for you to kill me. É, na real é até pior, né? You understand? My pops talked me out of it. So there was I think when my son was born that we bought his bassinet there. extended warranty on the grid. Que mundo, hein? Ah, tá, você não pegou tudo mesmo.
Nossa. Olha a sombra, mano. Parece até que quando o vilão chega, tá ligado? Porque o chão não tava estilhaçado, tinha umas coisas no chão. Nossa, o olho dele vermelho, mano. Que bem feito. Gosto muito de como eles têm feito o olho dele. Tipo assim, não tá melhorando aos poucos, tá ligado? Tava roxão no anterior, agora ele tá inchado ainda. Nossa, é como se nunca tivesse estado lá. I need you all to take your seats. They accidentally start a fire and everybody FOs? Ai, 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 go me. Esse daí vai ser o cara que vai morrer no final da temporada, mano. Tem jeito. What the hell? Ele vai sacar as coisas aos poucos. Give it up. If this here's a trap car, Count as toothpicks. yeah, you're like Rain. Retarded. Que isso? Yeah, baby. Rayman é um ótimo filme, tá? Hey, AJ! You got something? Ah, não afetou a criança aquilo? Bom, que bom, né? There's something I have to tell you. Nem a pau. Ele não vai contar. Nossa, ele não vai contar, mano. Não tem jeito, mano. Pô, é que se ele contar é uma virada, né? Pros próximos. É um bom jeito da história manter. Ah, ele não precisa contar. Ele pode contar só que ele tem câncer. Ele descobriu o câncer e ficou mal e teve que ter uma noite só pra ele, pra relaxar, por isso que ele tá estranho, por isso que ele não sei o quê. É, ele pode falar isso. Não saber como tá. E aí se eles meterem, tipo, ele tem um irmão, tem uma prima, ele tava na casa do irmão da prima e tava, tá ligado? Ou não, tava na igreja. Dá. Já acabei, já resolvi. Acho muito interessante como, mesmo esse episódio, esse terceiro episódio, soando o mais parado dos três, ele ainda soa um episódio de desenvolvimento. Um episódio em que as coisas ainda estão andando, que os personagens ainda estão tomando rumos perante o que está acontecendo nos outros episódios. E ao mesmo tempo, como é um episódio que para refletir sobre a morte, sobre o assassinato, sobre você tomar uma atitude que pode mudar você por completo, mas ao mesmo tempo é a única atitude, é a única opção que lhe resta, sabe? Como pessoa, principalmente. Eu gosto de como o episódio, ele, por mim, não me passa uma tensão, não me passa um sentimento muito conflituoso, de clímax, mas ao mesmo tempo ele me deixou entretido pela ideia do que o Walter pode fazer e até mesmo da conversa do Walter para com esse cara, sabe? Eu entendo que algumas pessoas já, obviamente, teriam tomado uma atitude mais drástica, já teriam notado que, pô, não dá pra confiar, não dá pra deixar esse cara sair vivo, sempre vai ser uma ameaça, sempre vai ser um pesadelo pra você mentalmente. Mas eu acho muito interessante como, principalmente pro Walter, que é um personagem mais na dele, é um personagem mais retraído, é um personagem que aos poucos tem tomado atitudes diferentes do normal, né? Principalmente chamando a atenção da esposa. Eu gosto de como pra ele isso é complicado, isso é difícil. Ele ficou com a tarefa mais difícil e ao mesmo tempo é uma tarefa que pra ele vai resolver do jeito simples, sabe? Ele não vai fazer cagada igual o Jesse de estragar uma privada, fazer toda uma lambança que depois vão ter que arrumar. Não, você vê que quando o Jesse chega no outro dia, tá tudo limpo, tá tudo arrumado, parece que nada aconteceu, parece que toda aquela bagunça que havia existido, ele conseguiu colocar tudo numa caixa e sumir com essa caixa. Então, assim, é interessante porque pra gente fica um mistério, né, do que é que ele fez, mas ao mesmo tempo não é um mistério que precisa ser resolvido, precisa ser respondido, porque a gente entende a sabedoria do personagem, a gente sabe como ele tem a inteligência para lidar com todos os fatores que haviam
na mesa, né? E principalmente tem ali um fatorzinho que é colocado no começo e no final, que é um flashback, né? É um momento ali do passado, onde parece que ele tá começando a ser professor, ou ele tá ainda na faculdade, ele aparentemente tá flertando ali com uma aluna, uma estagiária, uma moça que trabalha com ele, e ambos estão discutindo sobre um corpo, sobre a morte, sobre, tem isso, cada ponto do corpo, a porcentagem do que é que aparentemente vai restar se você fizer alguma coisa, se você mexer com alguma coisa, né? E que ali tudo indica que eles estão falando de carbono. Então, enfim, eu sou péssimo pra química, então eu não vou também tentar destrinchar muito a partir dessa parte, até porque a cada 3 frases que eles falavam, 3 outras eu esquecia, eu não entendia. Porque, enfim, eu sou péssimo em qualquer matéria da escola. Então, eu achei muito interessante como eles trouxeram isso, sabe? Como eles colocaram isso no começo, no final. Deu a entender que foi uma memória que retornou pra ele perante o que houve, perante o que aconteceu. Não só memória do passado, onde as coisas eram mais simples, mas também uma memória do passado, onde foi discutido um fato em que naquele momento ele estava muito na parte química, na parte exata. Você vê que ele flerta com ela, ele fala assim, pô, não, aqui só existe química. Então ele chega mais próximo dela, você vê o quão próximo ele chega dela. Eu gosto do interessante até na iluminação da cena, que ele tá bem escuro, né, tá uma coisa mais azulada, tá uma coisa mais fria, até mesmo se você pensar, né, em relação aos sentimentos, e ao mesmo tempo o interesse numa coisa mais carnal, principalmente por parte da voz do ator, né, no modo como ele fala tudo aquilo que ele tá falando. Mas é frio porque ele tá se importando exatamente só com a parte química. E a mulher já tá pensando na parte mais emocional, né? No quesito do, pô, mas e a alma? E aí volta pro presente e isso quebra ele. Porque agora ele não tá mais lidando com um corpo de morte na subtensão, numa teoria. Ele tá lidando com o corpo da morte onde aconteceu, onde foi o literal. E onde ele teve que lidar com aquilo, onde ele tirou a alma daquela pessoa. Uma alma que ele se deixou conhecer. Uma alma onde eles se entenderam ali por um momento, eles sorriram, eles falaram, nossa, que mundo pequeno, onde a gente já se encontrou no passado. Eu achei toda a conversa deles muito boa, porque, sabe, focou muito nisso, nesse lado mais humano, onde cada um de nós, por mais que tenhamos diferenças, por mais que seguimos caminhos diferentes, temos coisinhas que vamos nos identificar, vamos, sabe, ver que somos iguais, sabe, pelo menos em um corpo, em alma, em ter certas características que passamos juntos de um jeito ou de outro. Então, eu gosto porque é um momento onde pessoas de mundos totalmente diferentes, elas se compreendem, elas se entendem, e por um leve momento vem a ilusão de que pode tudo dar certo, de que as coisas podem se resolver. Até o momento que ele pega o prato, ele decide consertar o prato e, falta uma parte ali gigantesca. E é dose, porque na cena, quando eu vi ele recolhendo, eu vi que ficou uma parte amarelada, mas aí eu fiquei na cabeça se era uma parte amarelada grande ou se era uma parte amarelada meio curta, porque tinham vários pedacinhos. E deu pra ver que ele pegou só os maiores. Então, ele ter deixado logo uma facada, porém, aí entra um fator, né? Não necessariamente ele deixou, porque ele desmaiou por 15 minutos. Em 15 minutos o cara foi e pegou. Só que, cara, é dose mesmo, porque tava tão distante, eu não achei que o cara teria conseguido pegar alguma coisa assim. Principalmente com o pescoço enforcado, só sentado ali esgueirando a perna, né? Mas enfim, eles apagam ele e deixam a gente de ver isso exatamente pra criar esse mistério, né? Tipo, pô, o cara tá mentindo ou não? Porque realmente não parece que tá... Parece que tá tudo ali e o cara tá na mesma posição que a gente viu, né? Quando ele caiu, o cara ele ficou em pé. E aí depois, quando ele acorda, o cara tá em pé ainda. Por 15 minutos, ele ficou 15 minutos ali olhando pro corpo, sabe? Com medo. Eu, sei lá, na minha cabeça passou a ideia de que, pô, ele poderia ter realmente ficado 15 minutos ali olhando pro corpo e meio tenso, né? Tipo, pô, esse cara tossiu aqui, e se ele tiver alguma virose, se ele passar alguma coisa pra mim, vou tentar me manter distante dele. Enfim, o susto do cara ter morrido, pô, e agora o que eu faço, sabe? Mas é interessante, porque ele realmente, ele pegou uma coisa ali, ele se preparou. E eles escondem isso, e é interessante porque você vê como manipula, porque na hora que ele falou assim, pô, eu falaria pra você que eu não iria atrás da sua família, que eu não faria isso, não faria isso, não faria isso, e no meu caso é verdade, mas qualquer um falaria isso. Quando ele falou esse, e no meu caso é verdade, foi uma hora que me quebrou muito. Eu fiquei assim, caramba, mano, porque se o cara tá realmente falando a verdade, ele realmente não tem muito o que fazer. Ele vai jogar uma dessa, tipo assim, no meu caso é verdade, e é isso. Mas ao mesmo tempo, jogar o no meu caso é verdade é uma ótima forma de você fazer a pessoa ainda mais cair na sua, sabe? E aí e eu falei, caraca, mano, que sentimento conflituoso mesmo, né? Como você escapa dessa? Não tem como. Ou você faz o papel de trouxa, de ingênuo, e se deixa levar acreditando numa outra alma, ou você vai ter que matar.
E aí você vê que na hora que ele recolhe os pratos e olha, ele fala, mano, agora não tem opção. E aí, novamente, a iluminação, né? Aquela hora ali toda escura. Pô, parece uma cena de filme de terror, assim, né? A vítima tá no porão, o vilão entra pra torturar, e quando ele abre a porta você só vê a sombra dele, né? Por assim dizer. Então, cara, toda essa parte eu achei muito bem orquestrada, né? E foi aquilo, no começo do episódio, quando eu vi o cara de novo, eu fiquei assim, mano, esse cara já tá durando mais do que ele deveria. Estamos no terceiro episódio e esse cara tá vivo. Ou ele vai ser resolvido agora, ou ele vai vir ele vai ficar até o final da temporada e vai ser a virada do personagem, né? Tipo assim, o personagem virou quando ele matou esse cara. Só que aí, o que me pegou? O episódio começou a abordar o assunto. Aí eu falei, pode ser esse episódio. Porque como todos os episódios estão muito fechadinhos, muito redondinhos, eles abordam um assunto e resolvem o assunto. Quando o episódio começou e falou sobre o cara, e aí o cara falou sobre deixar vivo, e aí o Jesse alertou ele, tipo assim, mano, eu já fiz a minha parte, e você não vai fazer a sua? Eu falei, tá, talvez seja nesse episódio. Esse episódio vai agora abordar isso. E aí começou ali os dois conversando, o Walter pensando sobre o que fazer. Cara, e eu gostei muito, pô, até aquela cena ali, pô, ele tá na privada ali, né, cagando, fazendo a boa, né, um momento que todo mundo tem que ter. E eu acho legal isso porque é uma parte muito humana, né, é uma coisa que é raro de a gente ver em seriado, assim, o personagem cagar, mijar. E é legal porque essa série tem isso bastante. E aí você vê ele ali na lista, olhando a lista, prós e contras. O que eu faço nesse momento? É pesado, né? É pesado porque é uma vida, você tá falando de uma vida. E o que você faz perante isso, sabe? O que ele pode fazer e o que eu posso fazer e o que cada um sai ganhando nessa. E aí você vê que ele coloca até, tipo, pô, religião, judeu, uma parte de, pô, isso pode te mudar, isso vai pesar na sua cabeça. E aí no fim de tudo, esse que é a merda, é que ele não podia confiar e que no fim de tudo o cara ainda burro pra caramba, né? Começou a se entregar ali, já ficou ali com a faca, sendo que ele poderia muito bem, tipo assim, o quão otário ele é, porque ele decidiu começar a mexer ali, ele podia muito bem ter deixado primeiro o Walter soltar ele, sair, né? Tipo assim, tirar aquela coisa, e aí ele puxa e pega o Walter por trás, ou puxa andando pela frente, só vira pro Walter e toma. Mano, ele, tipo assim, podia de vários modos ter pegado o Walter de surpresa, mas não, ele deixou pra já mexer na faca ali. Então, assim, ele foi muito tapado também, de qualquer modo. E aí é dose pra você ver que ele machucou o Walter, ele pegou aqui na perna, e é interessante porque quando o Jesse chega, parece que o Jesse não vê sangue no chão. Porque eu acho que senão a câmera teria dado detalhe. Ou seja, ele realmente limpou tudo. Ele fez a limpança, ele depois ali, né, fez a limpa, né? Ele foi ali e arrumou a perna dele, deu um jeito ali de cicatrizar ou algo do tipo. E aí, obviamente, eu não sei como é que ele vai explicar pra mulher dele, porque, pô, por mais que ele possa falar, tava com câncer os caramba 4, se ele uma hora fica pelado ali com ela, eles fazem sexo, e aí ela olha o machucado na perna, o que foi isso daqui? Pô, é diferente você ter uma facada ali de você ter só, tipo, um arranhão. Então, não sei, né? Não sei também se vai ser abordado isso, talvez eles terminem como um todo. Vai depender muito das explicações que ele for tentar dar pra ela no próximo episódio. Mas eu gosto de como esse terceiro episódio, ele parece resolver o assunto. Tipo assim, mano, meio que agora ele e o Jesse não precisam mais se encontrar. A vida deles terminou, entendeu? Terminou assim a relação deles, né? A metanfetamina foi jogada fora, quer dizer, o cara levou, né? Mas enfim, a metanfetamina sumiu. Os caras que queriam matar eles e que sabiam deles morreram. Tá tudo limpo, tá tudo resolvido. Ele foi pra casa dele, o Jesse tá aqui na casa dele, parece que nada aconteceu. Então assim, tá tudo muito tranquilo. E aí vem a parte do policial. O policial investigando, olhando, pô, mas um carro aqui? Não, mas tem que ter alguma coisa. O cara, não, mas eu investiguei tudo, daqui a pouco ele... Tá. E eu sabia. Falei, pô, ele vai achar alguma coisa. Aí foi, achou. Nossa, mas isso aqui nem parece pó, tá muito branco. Pô, então é porque eles estão tentando resolver o negócio. Daqui a pouco, ó, acharam mais uma coisa. A máscara, a menininha que achou aquela máscara que tava jogada lá longe, né? Porque quando ele jogar a máscara longe, eles estão em outro lado. Mas como aquela menina pegou, ela levou pra aquele canto onde a polícia... Então assim, tudo naquela região. Graças a Deus, não aconteceu nada com a menina. Eu já achava que ia ter, tipo, um vírus, né, sendo jogado aí pra população. Mas chegou no cara, o cara não vai parar agora. Ele tem cara de ser aquele policial chato. Aquele policial que, assim, ele é otário, mas ele é bom. Ele é um bom policial. Ele vai fazer os negócios direito. Ele vai querer pegar vagabundo, né? Então, pô, mano, aí você fala, ih, não vai resolver agora. não acabou, não foi um filminho de 3 horas que você resolve os bagulho. Porque, mano, verdade seja dita, né? Esses 3 episódios aí, muito bons, mas assim, eles facilmente dão um filme de 2 horas e meia. Dá pra contar uma história e acabou. Mas não. Tem ali o ponto policial. E aí, o que vem a partir de agora? Então, o modo como vai resolver isso, eu acho muito interessante. E o resto foi muito bem simples, né? Eu não sei a que ponto as coisas vão ser desenroladas pro futuro,
Mas eu achei interessante que, pô, a mulher tá aqui conversando com a esposa fala com o marido, aí o marido vai falar com o moleque, e aí depois o marido tá lá resolvendo uma parada. Tipo assim, meio que não interligou tudo, mas os assuntos aqui, eu achei que em algum momento ia chegar pro cara, né? Tipo, pô, e aí, você vai falar com seu filho sobre maconha? Não foi. A única coisa que interligou foi que a última cena no carro com o cara levou a mulher, que a mulher tava com o Jesse. Então conectou ali os universos. Pô, estavam tudo na mesma região. Mas... E até quando ele mostrou o lugar, eu falei, nossa, esse é um lugar que talvez o Jesse viria parar, ou no futuro, ou já tenha parado. E aí o Jesse tava literalmente lá. Então, enfim, ele conhece. Só que aí ficou um pouco na dúvida pra mim, se ele tava lá só pra transar, ou se ele tava lá realmente porque, né, tinha uma droga ou algo do tipo. Que ele queria vender lá já a metanfetamina, né? Porém, o fato do policial ter falado que lá era um lugar de metanfetamina, enfim, é o lugar onde ele conseguiria tirar dinheiro, né? De qualquer modo. E esse pá... Nossa, esse pai ele tirou dinheiro só pra transar com a mulher, mano. Ah! O cara, em vez de saber como ganhar dinheiro, não sabe, mano. Gasta do jeito mais bosta possível. De qualquer modo. Eu achei legal essa parte, sabe? Porque a esposa tá desconfiando por causa do marido, ela fala um negócio, a outra subentende que é por causa do filho, aí ela fala ali. E aí tem uma cena ali que, por mais que ela tá falando com o marido, também tem um lance de que ela... Pô, viu ali um sapato, a mulher foi escrota com ela, a mulher saiu, ela foi, trocou, vazou. E aí? E aí? Isso aí vai dar em alguma coisa ou não vai dar em nada, sabe? Mas me pareceu uma cena levemente relevante. Aquela cena que não parece nada, mas que vai dar em alguma coisa. Sabe, é que nem o MacGuffin, tá? Ah, jogaram uma faca aqui, essa faca vai ser importante no final do filme. Me passou essa sensação, assim, seja de que ela pode ter um controle sobre a polícia, sobre eventos ruins, né? Do tipo... Ela fez uma merda, a mulher chama a polícia, pô, eu fui roubada. E aí o policial é o marido dela e o policial deixa ela passar por essa. E isso pode levar para mais coisas no futuro. Ou o fato de que ela é escrota, né? E aí a gente já pode ver que ela pode ser escrota no futuro. E ela já foi aqui, né? X9 do caramba. A irmã falou que não foi filha, ela foi, contou já pro cara, fez o cara ameaçar ali. E é legal ver a relação do cara com o moleque, né? Porque naquele primeiro episódio, eu senti esse cara sendo mais otário. E não estou falando que ele não pode ser otário. Mas... o jeito como ele tratou o garoto me passou uma vibe de um tio legal, um tio gente boa. Um tio que não foi duro demais, não foi escroto demais, ele não chegou a apertar o pescoço do moleque. O moleque ele ficou rindo várias vezes e ele não ficou otário, sabe? Ele não ficou com a voz grossa, ele não deu uma bronca muito forte. Ele só quis fazer o moleque levar a sério o assunto e assim, ele deu o máximo dele, mas ele deu o máximo dele de uma forma tranquila, sabe? Em nenhum momento ele, tipo, apontou a arma pro garoto e falou, é isso que você quer pra sua vida? Sabe? Não, ele mostrou o máximo que deu, fez a mulher mostrar os dentes, não quer isso pra sua vida, né? Não, como é que você achou tudo isso? Eu achei engraçado. Aí ele, tá bom, né, mano? Mas beleza, liga o carro, vou te levar pra casa, não tem muito o que fazer. E ao mesmo tempo, teve algum momento que eu não sei se foi a mulher agora... Não, acho que foi... Não, foi o ladrão pro Walter, né? Que ele falou assim, falou que o seu filho é retardado. E até então, não tinha me passado uma vibe que o filho dele era especial. Tipo assim, até o momento, o filho dele, por mim, só era... só tinha a perna debilitada. Não que tivesse algo mais. Porém, essa cena do carro dele ficando rindo de uma situação estranha como essa, me pegou. Eu falei, tá, eu acho que não... Eu acho que até um determinado limite, haveria o lance de você dar uma risadinha. Mas... mostra toda a situação. Se eu estou numa situação dessa, eu iria, acho que rir em algum momento ou outro, não ia levar a sério de primeira, mas no final, o que você achou de tudo isso? Eu ia falar, pô, acho uma vida merda, né? Não quero seguir esse percurso e tudo mais. E aí o policial iria falar, bom, é isso mesmo que eu quero pra você, não que você não siga essa vida. Acabou. Pô, o moleque vai lá e fala, achei tudo engraçado. Quê? Como assim? Por quê? Então, aí eu já fiquei assim, tá, talvez tenha alguma coisa aqui, mas... até o momento não me parece nada demais, né? Foi a única ceninha que me fez pensar assim, talvez ele seja especial ou algo assim, mas nada muito forte, né? Nada que realmente, vamos dizer assim, leve a família a lidar com o assunto de uma forma mais drástica. Enfim, e aí você teve esse assunto aqui... e o resto do episódio foi exatamente a conversa dos dois, né? O Jesse mesmo ficou bem sumido no episódio. Ainda acho muito engraçado o como os dois conseguem ser cômicos. Toda a cena ali na privada, muito Tom e Jerry, assim, né? Tipo, pô, corre pra cá e pega pra lá, e aí já cai pro outro lado, daqui a pouco sai correndo, outro não consegue, outro escorrega por causa do câncer. Quero ver como é que vai lidar com isso, porque não é possível que até a 5ª temporada esse Walter fique com esse câncer, consumindo ele, tossindo. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa, mano. Ou ele vai tomar alguma droga que vai melhorar a situação... ou ele vai fazer alguma coisa que melhore, sabe, tomando, ou ele vai fazer a fisioterapia de um jeito diferente. Porque não é possível que o cara vai ficar tossindo assim, porque isso vira um problema.
Se em algum momento eles caírem numa situação muito merda, ou isso vai ser interessante, né? A gente vai ficar tenso, do tipo assim, caraca, e agora, mano, ele vai desmaiar, ele vai ter não sei o quê, vai ter um derrame. Ou, enfim, ele vai fazer alguma coisa pra exatamente fugir dessas situações, certo? Que é o que eu espero. De qualquer modo, não sei como, né? Porque normalmente sempre falam pra gente que, tem toda a fisioterapia pra você melhorar e tal. Então, se ele falar que tem alguma outra coisa, aí a gente já entra num assunto do tipo assim, né? As pessoas, as farmacêuticas mentem pra que você tenha doença e quando na real já tem a cura. Pô, aí se eles entram num assunto desse, vai ficar muito louca. Enfim, de qualquer modo, gostei. Gostei principalmente do episódio por essa temática, né? A temática sobre a morte, a temática sobre matar. E aí duas pessoas conversando sobre a vida, sobre o assunto e vendo o quanto são parecidos. E aí por um momento ali você se deixa ser enganado, mas você não pode se deixar ser inteiro. E aí é quando o Walter cada vez mais vai quebrando sua ingenuidade, vai cada vez mais se deixando mudar, né? O que é uma merda, porque principalmente vai afetar a família dele. E não tem como, né? De qualquer modo iria afetar a família dele, querendo ou não. Tipo, a mulher e o filho acabam sendo uma problemática, mas até pra gente, se a gente vivesse numa vida e se metesse num crime, pô, a gente poderia afetar a mãe, pai, irmão, primo. Então, de qualquer modo, não tá longe disso, né? De acabar caindo nessa situação. E aí o policial no final descobriu ali, já chuto aqui em teorias de que o policial vai acabar sendo o grande vilão do final da temporada e vai ser morto no final da temporada. Porque, enfim, qualquer um que se meter e descobrir alguma coisa vai ter que se resolver de algum jeito, né? E o jeito pra resolver é ou uma ameaça muito forte, tipo assim, você tem essa informação, mas eu tenho essa informação sobre você. E aí, né? Mas, como obviamente esse era um episódio, e principalmente dos anteriores, estávamos lidando com pessoas que né, fazem máfia de droga e, pô, conhecem a vida um do outro e são assassinas, né? Tipo assim, a gente sabe que esse cara teria matado o Walter lá no primeiro episódio, talvez até torturado. Então, né, enfim, era o único final que realmente restava para este cara. Se ele fosse embora agora, ele com certeza voltaria até o final da temporada também. Então, né, elas por elas. De qualquer modo, estou ansioso aí para ver como é que vai seguir a partir de agora. Gosto de como a evolução dos episódios estão seguindo, sabe? Como sente que a história tá cada vez andando, mas sempre focada num assunto muito próximo, sempre focada ali na família do Walter, nunca, sabe, criando muita trama, se deixando bagunçar, enchendo linguiça, não, tudo muito, sabe, tranquilo, suave, como se a pessoa que escreveu o roteiro da primeira temporada principalmente, ela falou assim, mano, eu quero fazer uma coisa redondinha, fechadinha, sem muito alarde, sem criar muita coisa, que até esse pá me faz pensar que pelo menos a primeira temporada, ela vai fechar de um jeito mais na dela. Sabe aquela primeira temporada que conclui a trama, fecha tranquilo, talvez deixe um gancho, mas aquele gancho que se você não tivesse continuação, você não ia ficar triste, entendeu? Suponho eu. Enfim, e aí quando a segunda temporada que eles já, nossa, ganhamos dinheiro, fizemos sucesso, agora vamos despirocar. E aí o bagulho começa, né, a ficar louco. Enfim, aguardo aí pra ver isso. Aguardo também o comentário de vocês, do que é que vocês concordam, discordam dos pontos que eu comentei aqui, o que é que vocês acham sobre esse terceiro episódio quando vocês assistiram ele pela primeira vez como um todo. E também aguardo vocês em outros vídeos deste canal. Fica aí também a ideia do Catarse, do patrocínio, se você quiser ajudar o canal de alguma forma, sabe, fazer o canal crescer e ao mesmo tempo manter o meu trabalho aqui, tal como ter acesso ao react completo de Breaking Bad, o link está na descrição para que você consiga isso. Fechou? Muito obrigado, valeu, falou!